Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o MJCast. Como da outra vez, tivemos um convidado especial e agora, novamente, temos um convidado especial. Nós trouxemos dessa vez o Fábio Iwakura, o nosso samurai. E vocês vão entender um pouco por quê que a gente chama ele assim. Ele tem um projeto interessante. A Monique vai apresentar o currículo do Fábio para a gente entender um pouquinho quem ele é e o que ele já fez e com o que ele trabalha e tentar explicar o que ele está fazendo aqui com a gente. Boa tarde a todos. Vou apresentar o Fábio. O Fábio, então, ele é consultor especializado em gestão de clínicas e consultórios odontológicos e diretor da Consultor de Dentistas. Da Consultor de Dentistas. Diretor da Consultor de Dentistas. Administrador de empresas e especialista em marketing e desenvolvimento gerencial. Acumula 32 anos de experiência como gestor de marketing e negócios e 17 anos como consultor empresarial. Docente do ensino superior há 18 anos. É professor dos cursos de especialização, mestrado e doutorado em odontologia. Precisa respirar. Atua com consultorias, mentorias, cursos e treinamentos para cirurgiões dentistas. É diretor da OMP, Associação Odontológica do Norte do Paraná, membro da ABCD Paraná, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, Seção Paraná, e membro da Abracem, Associação Brasileira de Consultores Empresariais. Fábio, seja muito bem-vindo. E o que um profissional como você, da administração, da gestão, está fazendo tão empenhado na parte da odontologia? Até diretor da Associação Odontológica você é. Como que você chegou aqui? Por que você está trabalhando tão especificamente, vamos dizer assim, com a odontologia? Legal. Obrigado, antes de mais nada, viu, Zé Augusto, Monique, pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Provavelmente nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto que a gente tem, né? Mas eu fico muito feliz de ter essa abertura para falar um pouquinho do meu trabalho também. Sim, é importante. Obrigado. Bom, já respondendo a tua pergunta, Zé. Bom, na verdade, como a Monique me apresentou, eu sou administrador de empresa, eu costumo brincar que eu sou um estranho no ninho, né? Porque no meio de dentistas tem um administrador. Verdade. Mas o que eu vejo é o seguinte, ainda de uma forma, vamos dizer assim, infelizmente, os cursos de graduação não estão preparando os dentistas para se tornarem empreendedores. Saem ótimos profissionais, técnicos, mas na hora de abrir o seu próprio negócio eles sentem uma grande dificuldade. É aí que eu entro com a minha expertise, com a minha experiência enquanto administrador de empresas, para ajudar esses empreendedores da odontologia a gerenciarem melhor o seu negócio. Então, eu já venho fazendo isso especificamente a odontologia já faz 10 anos, né? Eu tenho minha empresa de consultoria há 17, mas nesses últimos 10 anos eu venho me dedicando só a ajudar clínicas e consultórios odontológicos. E como a odontologia e os dentistas são o meu foco, então eu preciso estar no meio de dentistas, né? Então por isso que eu acabo me atrevendo a participar da ABCD Paraná e da OMP também, porque são entidades que congregam dentistas e como eu gosto muito de participar, eu gosto muito do trabalho voluntariado, então eu procuro também dentro das minhas possibilidades ajudar essas entidades. Eu fui diretor da ABCD, vocês devem se lembrar disso, né? Na gestão do Henrique Nakamá. Uhum. E hoje eu sou diretor da OMP. E a gente vem procurando ajudar. Lá na OMP eu sou diretor do Departamento de Empreendedorismo e Marketing. Então, quer dizer, é um departamento que a gente procura desenvolver e, sobretudo, colocar na cabeça dos dentistas a importância desse desenvolvimento gerencial. Então, eu estou dentro da entidade exatamente para procurar ajudar esses dentistas a desenvolver um pouco mais essa visão de empreendedorismo que é tão importante, né? Muito. E é isso que você falou. Falta bastante, né? E quanto mais a odontologia se afunila, ou concorrência, vamos dizer, né, na quantidade, mais precisa se fazer diferença nos detalhes, e esses são detalhes que, se a gente não presta atenção
agora, vai ter que prestar atenção depois, ou se frustrar, ou falar que a odontologia não dá certo, ou que não funciona, né? É verdade. Mas eu queria te perguntar, como que você descobriu a odontologia? Zé, eu tenho muitos primos que são dentistas. Ah, sim. E eu sempre percebi a grande dificuldade deles em administrar um negócio, né? Então eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção nesse segmento. Primeiro você achou que eles eram um problema, né? Daí você percebeu que não, né? Todo mundo é todo dentista. Isso, exatamente. Tanto é que o meu primeiro cliente, ele me fez o favor de deixar ajudar ele. Nossa. Eu cheguei e falei para ele assim, olha, você deixa eu dar consultoria de graça para você? Né? E se ele não deixasse, eu pagaria. Pai, eu fiz muita cirurgia de graça. Então, e para mim foi importante, porque eu já dava consultoria em outros segmentos antes da odontologia, né? Comércio, indústria, prestadores de serviço, mas nunca para odontologia. Então eu precisava, antes vamos dizer assim, de adentrar com tudo nesse segmento, precisava aprender um pouco sobre as nuances, as particularidades, né? Odontologia é um segmento bastante específico, diferente, inclusive, de qualquer outra área médica, né? De saúde. Então, nesse tempo que eu fiquei dando essa consultoria, eu aprendi muito sobre as particularidades e aí eu fiquei mais seguro para poder oferecer isso. E olha, a partir do momento que eu decidi abandonar todos os outros segmentos e trabalhar só com odontologia, foi aí que eu comecei a ter meu trabalho mais reconhecido, mais valorizado. Porque eu falo assim, o dentista ele precisa de ajuda específica. Não adianta ele contratar qualquer consultoria, não adianta ele contratar qualquer agência de marketing, não adianta contratar qualquer contador. Tem que ser profissionais da área, sim. Qualquer advogado. Sim. Né? Então, quanto mais você se especializa, mais você pode ajudar e mais você se torna conhecido. Então, nesses últimos 10 anos, eu tenho me dedicado realmente só à odontologia e, felizmente, tenho aprendido muito e, dentro do possível, ajudado também os clientes. E qual que você acha que é uma das maiores dificuldades, ou se você pudesse eleger uma dificuldade assim que é mais difícil de você trabalhar, né, nessa questão da gestão e da administração do consultório odontológico? Hoje tem muita clínica, né, que é algo maior, mas pensando talvez no dentista que tem o seu próprio consultório, ainda tem bastante assim, né? Sim. Então, desse dentista que sai da faculdade e mesmo passando o tempo, o que ainda é o mais difícil para ele entender ou aprender ou colocar em prática? O que você acha? Sem dúvida nenhuma, gestão financeira. Eu brinco que o dentista ele não gosta de números, né? Ele gosta de dinheiro, mas não gosta de fazer conta. Então, assim, gestão financeira, sem dúvida, é o coração da clínica, né? É o calcanhar de Aquiles dos dentistas. Porque eu brinco que clínica odontológica, mesmo mal administrada, dá dinheiro. Imagina se for bem administrada. Né? E o dentista tem aquilo de misturar dinheiro particular com dinheiro da clínica. Não sabe precificar. A precificação também é algo. A precificação foi bem importante, né? Não tem o controle do que entra e do que sai. Então, assim, é um negócio rentável, mas se você pergunta para o dentista qual é a margem de lucro, quanto ele ganha por mês, ele não sabe. Não. Porque ele não tem, muitas vezes, nem o controle do que entra, muito menos do que sai. Então, o financeiro realmente é a parte mais importante que eu vejo dentro do trabalho de consultoria. E 10 anos exclusivos com a odontologia, né? Isso. De lá para cá, teve algo que piorou ou melhorou? Houve, nisso que você está falando, uma nuance diferente? Nesses 10 anos, o que você acha que pode ter evoluído ou dificultado? A gente pensa na situação econômica do país, a questão tributária, que cada vez mais aperta. E como que isso mudou e o que você talvez enxergue como daqui para frente também, fazendo essa ponte entre como era, como ficou, como está agora. Sim. E o que a gente pode projetar? Legal. Eu gosto muito de falar sobre os cenários. Em qualquer palestra, aula que eu dou, eu sempre gosto de começar falando sobre o cenário da odontologia, né? Vocês devem saber melhor do que eu que a concorrência na odontologia aumenta cada vez mais. Sim. Né?
Hoje nós devemos estar em torno de 442, 43 mil dentistas no Brasil. Por ano se formam mais de 25 mil dentistas por ano. Bastante. Muito dentista. E um dado que é gente. muito preocupante é que nos últimos 10 anos a população do Brasil cresceu em torno de 0,5% e a de dentistas 5%. Nossa. Então, quer dizer, a população de dentistas cresceu 10 vezes mais do que a população brasileira. É muita coisa. É muita coisa. Então, quer dizer, a gente começa a se preocupar que daqui a pouco vai faltar a boca para os dentistas Trabalharem. Falta dente, né? Porque proporcionalmente tem mais dentista do que população. E as faculdades só aumentam, né? Então isso é uma coisa que nos preocupa muito, né? No sentido do cenário futuro. Claro, mas por outro lado eu falo, o mercado seleciona. Sim. Então, mercado de odontologia está saturado? Não está. Eu sei que ainda existe uma população bastante carente de tratamentos. Existe uma população que às vezes tem poder econômico, mas não valoriza a saúde como deveria, né? A gente não pode achar que só a população com menos renda é que realmente tem essa necessidade. Às vezes a gente vê que pessoal que culturalmente tem poder financeiro, mas não se preocupa tanto. Sim. Então, acho que é um trabalho muitas vezes de conscientização da classe para educar melhor a população. Então eu vejo que mesmo com a concorrência, existe um campo muito grande para se explorar. Então isso é uma coisa bastante positiva, né? E de novo, para mim o mercado seleciona como em qualquer segmento. O mercado seleciona os bons advogados, bons contadores, bons administradores. Então quem se preparar, agir de forma ética e sobretudo cuidar do seu paciente, que é um assunto em pauta aqui hoje, né? Ele tem essa vantagem, né? Então assim, eu acho que o dentista ele precisa se preocupar muito com a gestão, porque só a parte técnica já não basta. Né? A gente tem muitos exemplos de profissionais técnicos, extremamente técnicos e habilidosos na sua área, mas fracassam. Sim. Exemplos disso, por exemplo, são grandes chefes internacionais de cozinha, famosos no mundo inteiro, que quebram seus restaurantes. Verdade. Esse é um bom exemplo. Verdade. Bem lembrado. Então, assim, a gente não pode ver o cenário da odontologia como algo nebuloso. Eu acho que em todo momento de dificuldade existem oportunidades. Sim. Agora, só motivação não adianta. A gente tem que se preparar. E o próprio cirurgião dentista consegue fazer a sua gestão. Você consegue ensinar ele a cuidar das suas coisas. Esse é o objetivo. E aí você orienta, por exemplo, na agenda dele, deixar reservado um tempo na semana, alguma coisa assim, para ele se debruçar, atualizar os dados e olhar e tudo? Eu oriento isso, viu, Zé? Eu acho que é importante. Gestão a gente não faz em um dia específico da semana ou do mês. Gestão a gente faz todo dia. Né? Tem coisa nova para fazer, resolver. Sim. Decidir. Então, enquanto o dentista ele decide ter o seu próprio negócio, ele já vira um empreendedor. Então, ele tem que ter essa visão empreendedora. Né? Então, ele vai ter que dividir o tempo dele entre clinicar e gerenciar. Né? Na parte clínica, ele pode mesmo tocar, como pode ter prestadores de serviço para ajudar. Na parte gerencial, a mesma coisa. Não é que ele precisa assumir toda a função gerencial. Pode ter uma boa secretária, as clínicas de melhor estrutura podem ter uma gerente específica para isso, mas ele tem que saber o que fazer. Né? Marketing, vendas, gestão financeira, gestão de pessoas e operações. São 5 pilares que ele tem que cuidar todo dia. Ou ele dedica 1 hora por dia, ou no máximo ele dedica um período na semana, mas ele não pode negligenciar mais do que isso. Ele não pode deixar para fazer gestão no final do mês, por exemplo. Porque daí já passou muito tempo, a coisa já desanda. Então o ideal é que todo dia ele reserve um tempinho para olhar números, quanto entrou, o que ele pagou, monitorar a equipe para ver se está trabalhando bem, né? Verificar resultados de marketing, verificar a taxa de conversão de vendas dele. Então tem vários indicadores que, se possível, ele tem que acompanhar diariamente, porque depois que ele perde a mão, é difícil tomar de volta, né? Isso é tão importante. Depois da orientação do Fábio, que você comentou que deveríamos acompanhar diariamente, né? O trabalho das meninas. Exatamente. Isso. Assim, a minha vida é outra vida.
Isso mudou, assim, radicalmente a forma com que eu enxergo também os números, os dados. Foi muito importante. Eu segui sua orientação e... Que bom. Nossa, só elogios. Em relação especificamente a acompanhar os resultados e o próprio trabalho em si? O próprio lançamento no Clinicorp ser diário. Isso. Isso já começa por aí. É. Né? Nós estamos deixando o caderninho, assim, com o coração apertado, mas tá dando certo. Tá acostumado a fazer de um jeito, não dá, né? Estamos lutando. Mas tá conseguindo. Mas né? os dados estão mais claros. Que bom. As tomadas de decisões, né? Exato. Baseado em Exato. isso. Então, se você não tem indicador, você vai tomar decisão baseado no Errado, quê? né? No achismo. Exatamente. Aí não dá certo, Aí não dá né? certo. E gestão financeira, na minha opinião, não é difícil de fazer. Ele dá trabalho. Por quê? Porque gestão financeira você faz todo dia. O ideal é, pagou uma conta, lança no sistema. Isso. Entrou dinheiro, Sobre isso. lança no acumular, sistema. né? Não acumular. Final do dia, só confere se está tudo certinho e pronto. Está com o financeiro atualizado. Aí todo dia verifica indicadores. Até para você fazer uma projeção de gasto futuro. Sim. Será que ano que vem eu tenho condição de trocar aquela cadeira? Será que mês que vem eu consigo comprar aquele scanner? Se eu não tenho números, eu vou chutar. E geralmente o chute a gente chuta para fora, né? Exatamente. Então o acompanhamento é fundamental. Mas você que já fez muito isso, depois que consegue implementar, depois que o dentista muda a mentalidade e a prática, acaba virando uma rotina que também aí não é tão sofrido mais, né? Não. Começa, o difícil né? é essa virada de chave, né? Tanto é que a minha consultoria, o objetivo primeiro é organizar. Porque eu não acredito em crescimento desorganizado. É como se fosse você construir uma casa em cima de areia. Uma hora vai ruir. Então, primeiro organiza tudo. Organiza o financeiro, o pessoal, processos, indicadores. Então, a gente organiza tudo para que o dentista entre numa rotina. Porque gestão é rotina. Eu sei que todo dia eu tenho que fazer isso, eu tenho que todo dia... Então, a partir do momento que se criou uma rotina... Uma disciplina, né? É mais fácil. E aí a consultoria acaba saindo de cena para que o dentista possa trabalhar. Só que daí o ideal, que eu sempre sugiro, é assim, ele ter um acompanhamento do consultor, nem que for uma vez por mês. Para fazer o quê? Para fazer a manutenção de tudo que já foi implementado. Conferir se está indo tudo Isso. certo. O fechamento, né? Puxar o relatório mensal para ver como é que está a evolução. Porque o relatório financeiro é como se fosse um raio-x para vocês. Vocês conseguem ver muita coisa baseada nas imagens. E a gente analisa muita coisa baseada em números. Então, números a gente precisa ver todo dia, todo mês. Então, eu faço alguns acompanhamentos de clientes agora só uma vez por mês. Então, eu puxo o relatório mensal e a gente verifica como é que foi o andamento. Então, os números mostram muita coisa para a gente, né? Despesa exagerada, receita insuficiente, vendas com dificuldades, porque o ticket médio caiu ou a taxa de conversão caiu. Então, a gente consegue fazer muito diagnóstico baseado em relatórios. Relatórios que o próprio sistema gera para a gente e que muitas vezes o dentista não consegue traduzir. E a gente ajuda exatamente a interpretar. E você acaba tendo que entender um pouco da parte técnica, tipos de tratamento, né? Isso, é verdade. Não é? Você acaba tendo o mínimo que você entender. tem que saber, né? Você tem que falar a linguagem do teu cliente e você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre os tratamentos, porque dentro da consultoria a gente faz a precificação junto com o dentista. Então eu preciso entender em cada procedimento que tipo de material é utilizado, qual que é o tempo de cada procedimento, o que se envolve em termos de pessoas e recursos. Então, meu cliente me ensina muita coisa, né? Às vezes até falo, se o meu cliente soubesse o quanto me ensina, não me pagaria para fazer. É verdade, porque aí você acaba tendo que entender mesmo, Precisa. né? Por isso que não pode pegar um profissional generalista. Tem que ser alguém que entenda da acaba profissão, sendo específico, né? Senão ele divaga demais, ele não se aprofunda. Você busca uma coisa, ele tem um conhecimento muito geral que acaba não te ajudando. Né? E a odontologia acaba tendo especificidades, né? Acaba muitas, sendo... Né? Muitas. E disso que você... eu vou te colocar numa saia justa agora. E de tudo isso, então, já que você é tão entendedor, né? De odontologia... Você consegue avaliar alguma especialidade, vamos dizer, que seria mais rentável? Ou qualquer uma é possível você ganhar dinheiro? Qualquer uma.
Eu nem gosto de partir muito para esse lado, viu, Zé? Por isso que eu falei que era uma saia justa. Porque E assim, apertar mesmo. a gente recebe muitas mensagens, até no Instagram, perguntando qual a especialidade que está dando mais dinheiro. Né? A gente não pode cravar. É difícil, né? Por quê? Porque primeiro acho que é irresponsabilidade da nossa parte, querer direcionar o dentista. Ou muita responsabilidade, Ou muita né? responsabilidade. E o dentista, acho que de forma nenhuma pode se guiar por isso. Senão ele fica... um caminho perigoso. Né? Senão de tempos em tempos ele pula de galho em galho, porque já teve a época de ouro da ortodontia, do implante, agora da harmonização. Isso. Então, quer dizer, você não consegue fixar a raiz nem fazer o seu nome forte se a cada temporada você está partindo para uma especialidade diferente. Né? Eu até defendo muito a ideia do dentista ele não ser muito multiespecialista. Né? Não adianta ele fazer de tudo, porque na minha opinião ele pode até fazer bem, mas ele não vai ser conhecido por fazer tudo muito bem. Entendi. Você tem que pegar uma área e falar, eu sou especialista nisso, vou me dedicar, estudar, vou me aprofundar nisso aqui. Porque ninguém faz bem tudo. Né? Você acha assim, e um clínico geral bom até uma certa altura, ainda vale a pena pensar em se especializar em algo que ele tenha mais aptidão, ele se interessa melhor. Eu acredito. A especialidade ainda é importante. É importante, se a gente falar em termos financeiros, é muito importante. Porque o clínico geral, com certeza, não deve ter a mesma renda, porque os procedimentos dele não têm tanto valor agregado quanto, por exemplo, de uma reabilitação, por exemplo, né? De um protocolo. Então, eu acho que o clínico geral é aquele profissional que trabalha muito, mas no final do mês não tem um lucro tão bom quanto os especialistas. Sem contar que o especialista, não por uma questão de status ou de vaidade, mas é um peso diferente, eu acredito. Né? Um especialista, realmente, ele no mercado, em relação aos seus pares, aos seus colegas, eu acho que ele vai ser muito mais respeitado, se tem condição de ser referência, coisa que para mim um clínico geral muitas vezes não tem. Isso vale, inclusive, para a minha profissão. Se eu fosse só um administrador e não tivesse alguma especialidade, com certeza eu não teria o mesmo peso do que aquele que se aprofundou em alguma área, né? Depois de 23 anos de formado, esse aqui conseguiu deixar algumas especialidades. Falo isso para o público porque hoje eu até ouvi de uma paciente, amiga querida, ele me deixou. Mas não, é para trilhar caminhos novos. Isso, né? Coragem. Coragem. Né? Deixei alguns procedimentos de lado, né? Não necessariamente a especialidade, né? Mas alguns procedimentos, sim. Tá tudo bem. Acho que eu generalizei, né? Mas você entendeu. Deu para entender. As duas que eu tenho, sim, a periodontia e a cirurgia bucomaxilo, eu tô fazendo, né? É que, na verdade, a gente já faz muito implante, né? Só esse ano foram mais de 150 implantes que a gente fez. Ele conseguiu, depois da nossa orientação com o Fábio, sim. Conseguimos até computar os implantes. Ótimo. Foi. E aí, assim, com os implantes vem muita prótese, né? Sim. E eu prefiro não fazer. Eu sou da cirurgia, né? Eu brinco que eu sou do corte e costura, né? Isso, faz muito, né? E aí eu consegui, com os nossos colegas, encaminhar ali, né? Nós temos 2 especialistas, né? A doutora Marina, doutor Fernando, e a gente se organizou e as próteses estou passando para eles. E só que alguns procedimentos de periodontia, vamos dizer, mais básicos, eu também deixei para me dedicar, né, completamente às cirurgias e à periodontia mais avançada e à odontologia legal agora, né? Sim. Mas realmente não é fácil, né? A gente convencer o paciente. Como eu já estou há tantos anos fazendo isso, e os pacientes continuam vindo, né? A nossa... Eu não sei como chama, mas os pacientes que voltam, que retornam... Recorrência, né? É assim que fala, né? As nossas recorrências, e ainda mais com o bruxismo, que o pessoal quebra dente, perde dente demais hoje em dia, muito mais do que a gente podia imaginar. Então, eu continuo fazendo implantes e nos mesmos pacientes que eu fiz anos atrás, ele chega agora, mas e a prótese? Não é você? Então, olha só, veja bem. Mas eu acho que isso aí é uma prova de evolução profissional. Porque chega um momento que você tem que pensar um pouco estrategicamente, né? Se eu me dedicar a uma área específica, eu vou ser muito mais produtivo durante o dia
E às vezes isso se traduz até em mais rentável no final do mês. Você começa a escolher aqueles que realmente ou você se identifica ou que geram mais lucro, porque queira ou não, temos que pensar no dinheiro também. Não, claro. Então, acho que faz parte. Eu acho que daí compôs tudo, né? Uma coisa levou a outra e a gente convencido disso, mais uma vez com dados, informações e tudo mais. Aí tá a importância, a gente conseguiu decidir com clareza, né? Falei do bruxismo, mas esqueci de falar que eu trato muito o bruxismo ainda, né? A gente trata tratamento bastante. Com fisioterapeuta. A gente então é multidisciplinar, junto, né? Multidisciplinar. Hoje, para ter bons resultados. O bruxismo fala, né, que não tem tratamento, tem controle. E realmente, né, a gente vê que dá para descontrolar bastante. Então, essa parte eu continuo fazendo também, né? Além da pério e da cirurgia. Que bacana. E assim, a gente tem falado muito desde que iniciamos o trabalho com a MJ da questão de prevenção de litígios, né? A gente sabe que os colegas, de maneira geral, olham para o especialista em odontologia legal, lembrando de quando já estão sendo processados, né? Verdade. E já o pessoal já tem me consultado, já estão perguntando, os colegas vêm falando, mas a gente também tem batido nesse início, porque como isso já é estabelecido, né? Tô aqui encrencado, vou falar com o Zé, né? Vamos dizer. Isso já está meio estabelecido, né? A gente tem puxado muito também para o lado da prevenção, porque a gente sabe que, rapaz, na imensa maioria dos processos, eu posso dizer assim, a gente tem os dados, o dentista já perde de cara por não ter a documentação, por exemplo. Não adianta. Não tem o termo, acabou para ele. Não tem. Não, mas eu expliquei. Não tem. Então a gente está falando muito da prevenção porque a gente acha que é um campo largo ainda para lidar, né? De conseguir trabalhar nisso, ganhar o nosso dinheiro com odontologia legal nisso, nesse tipo de orientação da documentação e tudo mais. Mas na prevenção, a gente entende que tratar o paciente de maneira digna, adequada, com o cuidado necessário, hoje também se torna um diferencial, além da especialização, da especialidade, né? Tem clínicas que são especialistas em tratar bem o paciente, né? Teve uma paciente que falou que o irmão dela achou um pouco caro o tratamento de outra clínica, né? Não na nossa. De uma outra clínica, ele achou um pouco caro. Mas eles trataram, o meu irmão falou que trataram ele tão bem que ele ficou com vergonha de falar que não ia tratar. Não ia fazer o tratamento. Olha então, só. Assim, eu acredito. Faz diferença mesmo, né? Eu sou essa pessoa também. Fiquei envergonhada. Né? Por ser bem tratada, né? Ponto Quem de que ficar não gosta? constrangido de falar não, né? de negar o Eu achei engraçado. fechamento do Porque ela contou. Não, eu não fiz lá. Meu irmão fez, daí ela contou. E aí entra isso, porque você, no seu hall de serviços, você tem essa parte do treinamento, o atendimento, que foi o que você fez com a gente, não foi, Fábio? Sim. Na verdade, não só um treinamento específico, mas dentro da consultoria, uma coisa que eu prego muito, que eu acho que é muito importante, que eu prezo muito, é a questão da experiência do paciente. Porque o que nós estamos falando, basicamente, é a experiência do paciente, né? Mais do que entender de dente, o dentista tem que entender de gente. Então, essa clínica que você falou está de parabéns, porque né, acho que mais do que dente, eles prezam exatamente pelo relacionamento com as pessoas. Sim. E é o que você falou, Zé. A gente preocupado com a prevenção de litígios, de processos, a gente tem que olhar obrigatoriamente para a experiência do paciente, que envolve o quê? Sempre um bom relacionamento. Sim. Né? Uma boa acolhida, atenção, resolutividade, empatia, simpatia. Tudo isso faz parte do processo de bom atendimento, de bom relacionamento. Então, acho que é primordial. Eu acho que o dentista, o dono de uma clínica, ele tem que treinar a equipe primeiro para receber bem, né? E depois para resolver bem os problemas que podem surgir. Porque, às vezes, o problema não é por culpa dos prestadores de serviço. Pode ser alguma coisa assim que saiu fora do controle. Alguma intercorrência, né? Mas se você é rápido na resolução, você consegue muitas vezes reverter uma situação de insatisfação para uma satisfação mais alta. Porque a gente, enquanto consumidor, a gente não está acostumado
a ter o nosso problema resolvido. A gente já vai preparado para que o fornecedor vire as costas para a gente e fique indiferente. Quando alguém resolve rápido, a gente fica tão surpreso. É uma surpresa, praticamente. Que a coisa se reverte, a gente começa a falar bem daquela empresa e indicar. É verdade. A gente tem um caso bem Então, acho interessante, que é por aí. né, amor? De coisa que Eu deu até comentei esses problema dias. pra gente, né? Eu dei um spoiler, né? Mas não continuei. Caso que nós tínhamos certeza que ia dar porque a gente, problema. no outro podcast, a gente contou de quando a gente fomos processados e vencemos a causa, né? Mas tem um que a gente tinha certeza que ia ser e não foi. Justamente pela forma como a gente conduziu. Isso. Sim. Eu tive implantes que quebraram. Teve um implante que eu comprei que não foi na promoção, não era baratinho. Caro, não, Implante caro Marca mesmo. conceituada. Era um lançamento com uma proposta muito interessante de cicatrização rápida para fazer a prótese rápida. E era um pessoal, né, uma empresa grande, sólida, né, internacional. Rapaz, deu tudo errado. Ele quebrava em 3 partes, né? Muitos implantes. Eu fiz um post no perfil do Instituto, um post um tempo atrás, teve milhares de visualizações, encaminhamentos. Tanto que a empresa voltou a entrar em contato comigo, perguntando se podia fazer alguma coisa, porque eu citei nome e tudo, né? Quem quiser pode ir lá procurar no perfil do Instituto José Augusto. E eu mostrei as fotos dos implantes quebrados, vários. Eu tenho uma coleção, rachado no meio. Então, assim, a gente podia ser processado, vamos dizer, né? Foi uma falha grave de prestação. Isso. É grave de prestação de serviço. Isso porque Implante de titânio, né? é um titânio, assim, Quem diria? vai quebrar. Pô. Titânio não quebra. Não é possível. Tanto que a maior dificuldade foi eu entender o que estava acontecendo. Por que a prótese soltava? Foi um pesadelo, que o né? implante quebra? Isso, né, em 20 anos fazendo, na época já fazia 20 anos, é inimaginável. Então, primeiro, demorou para eu entender o que estava fazendo. E tem outro problema. O implante não quebra e sai. Ele quebra e fica. Ele não sai. Ele tinha que tirar. Cara, e quantos pacientes não foram? Nossa, foram acho que mais de 20. Não tivemos um processo. Que bom, Mas que bom. A gente resolvemos reverteu tudo. A gente resolveu. tudo que o paciente precisava, Foi né? acolher e, assim, ser honesto com o paciente. E, na verdade, eu fui honesto mesmo. Eu falei, olha, isso nunca havia acontecer, né? Sim. E depois, quando começou a aparecer, daí eu falava, aconteceu isso com o outro também, foi um problema. E foi mesmo, né? E como eu falei, pacientes que eu já havia atendido, que já tinham outros implantes, né? E o outro deu problema, esse deu problema, o outro não. Daí conseguia também... aí a gente conseguiu reverter, não surgiu nenhum processo. Que bom. Mas foi uma cadeia de cuidados, né? Que a gente teve de acolher, de acalmar. Depois que a gente se acalmou. Não, acho que você até hoje não conseguiu superar. Até hoje. Foi um pesadelo. Um pesadelo mesmo. Essa é a palavra. Mas nenhum se tornou Mas você processo, refez, né? A gente refez prótese, tudo que precisava. Que bom. Fizemos tudo, Porque assumir, né? Eu acho que esse é o caminho, é assumir. Porque o que a gente vê hoje, por exemplo, no varejo? Você vai numa loja, compra uma geladeira. Leva para casa, a geladeira dá problema. Você vai na loja, o que eles falam? Se vira com o fabricante. Pra Ou garantia, seja, né? você fica Quer perdido. dizer, eles não têm a vontade de tentar resolver primeiro o problema, depois eles veem com o fornecedor deles. Exato. Não. Né? Eles Agora não fazem essa ponte. Então, o que você fez? Bom, tá na minha mão, primeiro eu resolvo, depois eu vejo como fornecedor o que vai acontecer. Exato. Isso que é o correto. Porque o paciente ele espera algo de você. Ele não quer saber que marca de implante Ninguém você perguntou, usou, né? nem Acho a que não culpa. Não, ninguém perguntou qual que é a marca desse implante. E nem não. a culpa. O cliente não quer saber de quem é que é a culpa. Ele quer que o problema dele seja resolvido e o mais rápido possível. E foi. Né? Então, isso que é importante. E aí essa possível insatisfação que tenha gerado no paciente por esse episódio pode ter se revertido completamente pela rapidez com que você se Exato, eu vendi um carro para superar todo esse prejuízo, mas está tudo bem. Isso que brincadeiras à parte, mas foi isso. Isso Ótimo. que eu diria que é um Fábio... caso... Pode falar, desculpa. Não, foi um caso de sucesso, né? No final das contas. Tinha tudo para ser um pepino irreversível. Exato. Isso. E falando sobre isso, né? Você falou que o paciente quer que seja resolvido, né? Tem um livro, é um estudo sobre responsabilidade
e Direitos dos Pacientes e Responsabilidade Médica. É um livro português, mas ele cita um estudo da Inglaterra, que ele fala aqui, ó, que na Inglaterra, nesse estudo com o sistema de saúde lá, o NHS, né? Foi feito estudo sobre por que razão as pessoas litigam contra os médicos. Na área de saúde, né? Vamos dizer, no geral. A maioria dos queixosos queriam um reconhecimento da culpa e uma garantia de que os erros não seriam repetidos. E que uma investigação completa do que aconteceu ocorresse e que seus problemas fossem resolvidos. Apenas um terço, menos da metade, a minoria, afirmou que estava preocupado com o dinheiro da ação. Olha. Então, assim, tem estudo científico, né? Sim. Falando, uma pesquisa científica falando o que o paciente deseja. Né? É que resolva, assuma a culpa e que resolva. Ou seja, que o fornecedor demonstre responsabilidade. Não vire as costas, não joga a culpa para o outro, não fica enrolando. Acho que isso é muito importante, né? Por isso que eu falo. Às vezes é possível reverter uma situação de insatisfação desde que você demonstre prontidão para resolver o problema e boa vontade. Sim. Isso é mais importante. Depois você vê de quem é a culpa e o que foi que aconteceu. Resolve o meu problema. Você sempre falou isso, né? Na verdade é mesmo. O paciente vem se queixando muitas vezes de alguma coisa que não ficou satisfeito com outro colega. Ele fala, calma, mas vamos resolver, depois a gente vê. Não, vamos resolver, vamos ver se, né, como é que fica. Sim, isso né? é o mais importante. Vamos resolver, vamos ver como é que fica, vamos fazer, né? Sim. E pronto. A gente é pago para resolver problema. Sim. Consultor é pago para resolver problema. Dentista é pago para resolver problema. Não tem jeito. Essa é a nossa função. No fundo, se resume a isso. Verdade. E não criar mais problemas para o paciente. Exatamente. Né? E assim, é difícil ficar dando desculpa, né? Ou foi a empresa, né? Ou em outro tipo, o protético. É mais fácil, né? Mas colocar mas não é honesto, porque as decisões são minhas. Exato. Né? A decisão de comprar aquele implante foi minha. A decisão de contratar, vamos dizer, o protético é minha. Então, eu acho que falta muito isso também, dessa visão de assumir, né? Mesmo quando acontece no consultório, alguma coisa, eu penso, não, mas fui eu, né? Fui eu que escolhi, ou fui eu que... Eu fico irritada às vezes com esse pensamento dele, confesso. Mas é o certo. Acho que eu sou nova o suficiente, né? Também. Não no sentido de ser um bobão. Não, né? não. Mas no sentido de, em última análise, o que acontece dentro do meu consultório é minha responsabilidade. Não importa se for funcionária. Fábio fala muito isso. É sempre a minha. No fundo é a minha. Se o paciente não entendeu, eu sou a culpada. Porque eu não me fiz entender. Né? A gente usa muito isso. O senhor pode, né, aquela frase que você sempre fala, o senhor pode me colocar aqui e desenhar o que o senhor entendeu? Porque às vezes eu não me expressei da forma como eu gostaria. Exatamente. Então aí a gente vai, né? Às vezes o paciente entende. Não joga a culpa no paciente. Não. Ele não entendeu nada. Não. Eu a gente tem que explicar direito, que eu deveria ter explicado, né? Essa é uma frase do... Deixa eu até aproveitar o teu gancho, Monique, uma coisa que eu acho que é muito importante, até para se evitar, porque muitas vezes esse litígio acontece por um mal entendimento. Não houve má fé de nenhuma das partes. É que eu não entendi, então eu interpretei de uma forma errada. Então, muitas vezes, o dentista, eu até já identifico em muitos casos que o dentista ele tem um problema muito sério, alguns de comunicação. E problema de comunicação acontece de duas formas. Ou faltou ou falhou. Faltou comunicação em que sentido? Você não falou tudo que tinha que falar para mim, então faltou. Entendi. Ou falhou no sentido de o que eu entendi não foi o que você me disse. Então, como a responsabilidade da mensagem é de quem fala e não de quem escuta, se eu sou paciente e entendi errado o que você falou, a culpa não é minha, é de quem falou. Então, isso gera o quê? Muitas vezes uma má interpretação do paciente. Doutor, eu pensei que ia ficar dessa maneira. Não, mas não foi isso que eu falei. Não, mas foi isso que eu entendi. Então eu não gostei, vai pro pau. Né? Então, por isso que é importante, primeiro, uma boa comunicação entre o dentista e o paciente no momento da venda, da proposta, do plano. E depois que você fez a venda, antes de iniciar o tratamento, faça o que eu chamo de alinhamento de expectativa. Ô Zé, olha só, então agora nós vamos iniciar o tratamento. Mas antes, vamos alinhar algumas questões para não gerar dúvida. O que exatamente você espera? Ok. Agora eu vou falar o que eu vou te entregar. Porque às vezes a expectativa do paciente está lá em cima
E a entrega não vai chegar, não por incompetência do dentista, porque o tratamento é isso aqui, não é isso aqui. O possível é aquilo, né? Então, às vezes o paciente, como ele é leigo, ele espera uma coisa muito além. Não, paciente, vamos alinhar, vamos baixar a tua expectativa, porque eu vou entregar isso aqui. Quando isso não acontece, você fez um ótimo trabalho, só que na entrega, ele falou, não, doutor, mas era isso aqui que eu esperava. Ixi, é isso mesmo. E aí, pronto, gerou insatisfação. Então, não é má fé. Às vezes é uma interpretação equivocada. Então, bota na mesa tudo antes de iniciar o tratamento. Só começa depois que você tiver certeza que o paciente entendeu o que de fato você vai entregar. Que às vezes não é o que é possível. Eu tenho um jeito, né, que eu faço, que eu, né, vamos dizer, não é que eu inventei, mas que eu comecei a fazer, que eu faço isso, eu falo para o paciente, olha, não tem como ser como se nada tivesse acontecido. Você já perdeu dente, osso, gengiva, não tem como ser como se nada tivesse acontecido. Então aí você já dá uma... Daí o cara, né? Não dá mesmo, é impossível. Talvez tenha alguns problemas nisso. Talvez que eu vejo. A odontologia chegou num patamar técnico de desenvolvimento que resolve muito problema, muito bem. Teve implante que eu fiz, que um colega mandou para mim, ele falou, Zé, qual que é o implante? Eu errei. Eu também errei. Eu errei o implante que eu fiz. A gengiva tava como se fosse dente. Porque é a gengiva que dá naturalidade. A gengiva parecia um dente de verdade. Tá mais bonito que o dente vizinho. Tava mais bonito que o dente. Eu olhei, cara, eu me perdi com o implante que eu fiz. Imagina. Então, essa evolução técnica, essa capacidade que a odontologia desenvolveu de mimetizar a natureza é muito legal, é muito grande. É absurdo. A gente fala, os dentistas falam, né? As próteses de membros do corpo não parecem mão, perna, braço. Nosso dente, a nossa prótese parece dente. Sim. A nossa prótese engana. Né? Pega o pessoal que corre na Olimpíada, na Paralimpíada. Aquilo lá você vê que é uma prótese. Sim. É óbvio que é. Ele é funcional, mas não é estético. Mas não é estético. A nossa é funcional e é estético. Isso. Então, eu acho que ao se elevar esse nível técnico bom, realmente a gente acaba se colocando em situações delicadas, porque nem todas as vezes se consegue chegar nesse ponto. Então, às vezes o dentista se arma um laço. Ao achar que, não, mas esse aqui dá para fazer porque eu já fiz antes, ou é assim que eu vi em algum lugar, que eu aprendi no curso, no Instagram, né, que ele vê algum colega fazendo, ele vai tentar reproduzir e não fica bem assim. Esse é um problema. Ele acha que vai dar e não dá. A outra parte que eu também acho é na hora de vender. Na hora de vender, o cara promete. Tudo. Esse é um grande problema. Aí, quando promete, cai nisso. Então, tudo isso, como eu falei, torna um laço para o próprio profissional. E é difícil. E até os pacientes chegam... doutor, mas não é só fazer um enxerto ósseo? O paciente já está com isso na cabeça, mas por culpa nossa mesmo. É verdade. Doutor, é só fazer um enxerto. É só fazer. Ele não imagina o que ele está falando, né? Porque ele ouviu, algum dentista falou em algum lugar, ou um vizinho, um amigo, que ouviu de um dentista. Isso vem do dentista. Isso, e algum dentista lá atrás falou para alguém, que falou que era só fazer um enxerto. Então, tudo isso torna a prática difícil, mas também torna a conscientização nossa como classe maior ainda. E em calibrar as expectativas, como você falou. Isso. Mas a oportunidade que a gente tem é no consultório. Aí tem que gastar tempo, né, Fábio? Exatamente. Tem que se transformar em tempo, em paciência, né? Hoje, eu não sei se era uma seguidora, mas alguém comentou no nosso post, que deu, acho que 70 mil... 80, passou de 80 mil já. E a gente, é uma seguidora. A gente sabia que quanto mais gente visse as nossas coisas, a gente também ia armar um lacinho pra gente. Então, tem pessoas aproveitando as nossas postagens e o nosso perfil para meter a boca em dentista. Aí meteu a boca na gente, na parte que a Monique fala, que no nosso consultório tem 5 folhas, o paciente lê. Prontuário. Jurídico, né? Ela falou, ninguém lê, vocês não deixam a gente ler, né? Daí assim nós somos obrigados a assinar, porque não tem nem tempo.
Peraí, vai lá, o que você falou? Não, eu falei Tá pra lá. ela, ó, a gente tem que, o dentista tem que conversar com você com calma, explicar com Sim. tempo. Eu falei pra Nossa ela, obrigação. Se o seu Claro, dentista claro. não tá fazendo isso com você, você tem que procurar um que faz, porque tem que passar pelo tempo. Né? O tempo tem que ser reservado para isso e ser gasto, né? Ser usado Exato. para isso, né? Já que nós estamos falando de prevenção, né, acho que a primeira coisa é ter realmente toda essa documentação de forma correta. E eu vejo assim, o cliente, o paciente que se nega a assinar contrato, para mim ele já está partindo para má fé. Ah, sim. Porque o documento é uma garantia para ambas as partes, para quem vende e para quem compra. Exato. Não é? O documento é o documento que prova a relação Sim. contratual. Se alguém fala, não, eu não assino o documento, eu não quero, quer dizer, não. você já começa a desconfiar também. Por que será? Melhor não ficar aqui, né? Pode me questionar, né? É assim. Tem pacientes que eu sento, a gente senta do lado e explica cada... Não, mas eu vou ter hemorragia? Daí a gente explica o que pode acontecer, mas nós estaremos ali, né? Sim. Né? Para Importante. prestar Que são coisas. o auxílio que a precisar. maioria das questões de intercorrência que a gente coloca pode mesmo. Pode acontecer. Mas não são tão Mas tem que frequentes, mas né? tem que ser claro Tem que tá para o ali. paciente. Isso, é. Claro, se ela abusar, se fizer uma atividade física, faz seguir as extrai orientações. os 4 sisos e vai no dia seguinte. O Na próprio festa, paciente né? fumante mesmo No pode provocar uma casamento, hemorragia. Claro que pode. É só de tragar, né? Poxa, né? Enfim, então isso tem que ser colocado aí. A gente explica por que pode levar uma hemorragia. Se você fizer isso, né? Então isso a é gente nosso papel. orienta, no geral, a questão do contrato, né? Já teve paciente que falou, aqui acho que tem coisa só boa para vocês, né? Eu fui lá, mostrei, tudo bem, tá falando aqui que você tem que... Porque o nosso contrato... Bom, enfim, eu não vou dar tantos detalhes, mas a gente tem um contrato onde fala da parte de financeira e tal, e é realmente detalhado essa parte, né? Mas aí quando fala da nossa parte, até não tem tantos artigos, mas os que estão ali colocam a gente contra a parede. Bastante. Né? Em termos de entregar o resultado, de atender, de cumprir com a obrigação, enfim, a gente não é só vem a nós, né? Não, se claro fala. que não. Né? São Não. direitos e deveres de ambas as Sim. partes. Né? Mas aí é bom quando a gente também tem a oportunidade de esclarecer, porque às vezes o paciente pensa, não fala, e a gente não tem a oportunidade. Então até a gente gosta quando questiona, na verdade. Sim, sabe? sim, com Mesmo certeza. Porque a pessoa que questiona está participando do processo. Ela está interessada. Isso. Começa por aí, né? Questionou, está interessada. E nós estamos ali. O Zé Augusto prontamente, mais argumentativo que ele, pronto para responder, né? E eu Sim. acho que essa relação ela tem que ser transparente desde o início. Sim. Né? Então você tem que deixar claro os meus direitos e os meus deveres, os seus direitos e seus deveres, para não haver dúvida nem questionamento no meio do caminho. Sim. Porque se tiver algum problema no meio do caminho, às vezes já é tarde demais. Então Sim. vamos resolver isso antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. Sim. Né? E por mais que doa, isso tem que ser resolvido no início. Porque no fim vai dar problema. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É melhor que seja no início. E, Fábio, da parte do treinamento que a gente falou, de equipe, e isso relacionado à prevenção de litígios, ao atendimento, a gente tem pensado em elaborar um treinamento nosso, né, da Exato. MJ, junto, mais uma vez, voltando à prevenção, né? Como eu disse, né? Quando a faca está no pescoço, o pessoal já sabe que a gente vai ajudar, né? Isso. Mas Vamos tentar evitar. Exatamente, eu acho isso muito importante. Eu acho que esse papel da odontologia legal tem que ser levado a fundo, e eu pesquisando e acompanhando, eu não lembro de ter visto algum colega, uma consultoria especialista tão voltado para essa parte relacionado ao atendimento como um pilar mesmo da prevenção de litígios. Sim. E aí a gente pensou em fazer um trabalho conjunto, né? Eu acho ótimo, Eu até trouxe aqui uma colinha, porque eu não confio muito na minha memória. Nem vale. Eu também estava aqui. Eu peguei um estudo aqui que foi publicado em 2009 em Araçatuba, que mostra o seguinte, motivos que impedem o paciente de entrar com processo contra o dentista. 60% disseram que foi pela satisfação com o tratamento, então gostou do resultado. 50% disseram que receberam informações adequadas. Então, se o dentista falou eu entendi, não tem por que eu entrar com processo contra ele.
E 45% disseram que não entrariam com o processo por conta de bom relacionamento. Então, de novo, entra de novo a questão da boa comunicação, porque ele entendeu, então ficou claro o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Né? A questão do resultado do tratamento, que também depende muito, de novo, do alinhamento de expectativa. Sim. Eu posso ter feito um perfeito trabalho enquanto dentista, mas ele não gostou porque ele pensou que eu ia fazer algo diferente. Não teve alinhamento. Então, ele entendeu algo diferente do que eu vendi para ele. E outros 45% pelo bom relacionamento. E é isso. Quando você mantém um bom relacionamento com um fornecedor, com um profissional, você fica até constrangido de levar ele para a justiça. Sim. Pô, sempre me atendeu tão bem, sempre foi prestativo, sempre resolveu meus problemas. Então, esse treinamento que a gente está criando em conjunto com vocês, é exatamente um treinamento que vai abordar de novo a questão da experiência do paciente e a jornada do paciente durante toda a compra. Porque a jornada do paciente começa antes dele pisar no teu consultório. Né? No momento que ele vai entrar em contato com vocês via WhatsApp ou telefone para agendar uma consulta. Sim. Então aí a importância da secretária. Né? Aquele primeiro bom dia, né? Boa tarde. Né? Foi muito bem treinada por você. A questão de ser prestativa, educada, simpática, resolutiva. Tudo começa por ali. Então a secretária ela abre portas para uma venda. Ela que traz o paciente. Ou fecha, né? Ou fecha. Ou fecha. E esse é um grande problema, porque tem muito dentista que está perdendo paciente sem que o paciente pise no consultório. Exatamente. Por culpa da secretária. Né? Então, assim, esse treinamento ele vai abranger todas as etapas do atendimento. Agendamento, depois o comparecimento dele na consulta, porque ele vai ter experiência com a secretária de novo lá na recepção, ele vai ficar guardando um tempinho lá, ali ele já está analisando muita coisa. Depois o contato com o dentista para fazer propriamente a avaliação. Mas dentro do processo de avaliação existem várias etapas que a gente defende. Nunca pegar o paciente e levar direto para a cadeira. Primeiro, senta, se apresenta, conversa, pergunta o que incomoda ele. Basicamente três pontos que eu acho que é importante, né? Que eu chamo de 3Ds. Levantar as dores do paciente, que nem sempre são dores físicas. Dores é aquilo que trouxe o paciente para a clínica. Sim. Então, primeiro D, dor. Segundo D, desejo. O que ele espera no final do tratamento? Qual é a expectativa que ele tem? E o terceiro, dúvidas. Então, é importante que antes de você vender qualquer coisa, você esclareça todas as dúvidas. Então, levantar desejo, dores e dúvidas. Então, isso já é um início de um processo de venda e de relacionamento. Né? Então, tudo isso tem que ser feito antes da avaliação. Depois, claro, você vai fazer uma avaliação completa, isso é com vocês, né? Vocês sabem melhor como fazer isso. E depois entra a explicação do caso clínico, a explicação do diagnóstico, a explicação do plano de tratamento. Então, aí, de novo, comunicação e entendimento. Se ele entender errado, ele vai exigir coisa errada de vocês. Entendi. Né? O paciente que não entende não compra. Então, já passa por aí. Então, ele tem que estar muito claro para ele o problema dele, o que vocês estão propondo. Né? E deixar realmente tudo bem transparente. Prós e contras, riscos. Acho que tudo isso minimiza qualquer tipo de processo lá na frente. Né? E fazer um bom trabalho, entregar bem e manter o relacionamento. Porque eu falo que a venda ela tem um início, mas nunca tem um fim. Tem que existir um relacionamento pós-tratamento para que ele volte daqui a 6 meses. Então, se vocês, por exemplo, lá na clínica, têm pacientes recorrentes, é mérito de vocês que estão fazendo alguma coisa para ele voltar. Porque a gente que é paciente, a gente não tem muito essa visão de... A gente até sabe que é importante voltar, mas a gente esquece. Então, se não é você para fazer um relacionamento e lembrar, muitas vezes o paciente ele não retorna. E aí você acha que esse treinamento, o curso, tem que envolver desde o dentista e toda a equipe? Toda a equipe. Essa é a proposta? Toda a equipe. É possível fazer? Sim, e é necessário, realmente é necessário. Todo mundo que trabalha na clínica, em algum momento, faz contato com o paciente. Sim. Ah, mas a faxineira não, diretamente não. Mas o trabalho que ela faz dentro do consultório pode impactar positivamente ou negativamente o paciente. Ixi, É diferente uma clínica organizada, cheirosa, limpinha do que o contrário. Isso também é um motivo de satisfação e insatisfação. E indiretamente, cara. Isso a satisfação do paciente, a experiência, é responsabilidade de todo mundo. Inclusive do porteiro do edifício que fica lá embaixo. Já pensou? Recebendo que pode acabar com tudo, né? Pode ser um chato, né? Pode.
Quer dizer, aquele atendimento frio, me dá um documento, vamos tirar foto, não sei o quê. Quer Já dizer, quebra ali, né? esse porteiro não tem nada a ver com o teu negócio, não diretamente, mas ele pode... Pra dar uma estragadinha, né? Então, você vê? Pode. A gente nem imagina. E aí você desenhou o curso? Isso, exatamente. Então a ideia é exatamente a gente colocar tudo isso em prática, não é só uma palestra, o ideal mesmo seria a gente fazer algumas dinâmicas, simular situações. Por isso que seria bacana, dentro do possível, esse treinamento presencial. Porque nós temos mais interação das pessoas, mais oportunidade de tirar dúvida, fazer a dinâmica, né? Simulação de atendimento, simulação de paciente insatisfeito, Legal, qual que é o jogo de cintura das meninas para lidar com insatisfação. Puxa, Thaís saiu tão bem numa... Anteontem, ela me contou hoje. Mas olha, tirei o chapéu para atitude, fácil, hein? não. Enfim. Então, Poxa. E aí, assim, é possível, então, fazer isso na prática, desenvolver esse trabalho, tornar acessível, e acha que dá para encaixar com a visão que a MJ tem, então. não tem dúvida. Unir Não tem o dúvida. trabalho nosso. Isso. Porque eu entendo que a grande preocupação de vocês, primeiro, é a prevenção. Né? Então a prevenção obrigatoriamente passa por esse bom atendimento ao paciente, para se evitar, porque a gente não pode dar brecha para um passivo futuro. Sim. Né? E como a pesquisa diz que grande parte depende muito do bom relacionamento, porque eu fico constrangido de colocar meu dentista na justiça, porque eu gosto muito dele e sempre me atendeu muito bem. Então é por aí que a gente precisa trabalhar. Mas aí não é só o dentista, é a equipe toda. Sim. Né? Que isso é muito importante. Ele pode ser um ótimo profissional, atender muito bem, mas quem está pisando na bola é a secretária, pronto. Já é motivo. Já era, né? É isso. Já atrapalha tudo. Já atrapalha. Na verdade, fazer um laudo, uma perícia, você já me viu fazer, né? Acho que é infinitamente mais fácil, pelo menos pra gente, do que isso daí. Acho que é por isso que eu tô, né? A gente tem batido tanto, né? E determinando essa importância e procurando fazer isso acontecer, né? Porque, gente, é tão mais fácil evitar, né? Do que... Assim, mais fácil evitar, talvez no sentido de tem que aprender e colocar em prática e tal. Sim, mas... Então não é fácil, vamos dizer, né? Mas internalizar isso e tornar isso uma forma de trabalhar é mais fácil do que receber uma notificação, correr atrás de advogado, correr atrás do odontologista para ajudar, um assistente técnico. Eu acho. Não tenho dúvida. Ainda mais depois que vira uma rotina, né? O exemplo está na odontologia. O que é mais barato, prevenir ou remediar? Prevenir, né? Prevenir então, é mais barato que tratar, né? Infinitamente, então, né? Então, no nosso trabalho é a mesma coisa, né? É muito mais barato e requer muito menos esforço você prevenir do que depois cair numa situação contra um paciente. Você pode até ganhar na justiça, mas olha a dor de cabeça que dá. Vocês são um exemplo disso. Claro. Tempo, estresse. Incômodo, correr atrás disso. A gente não está preparado, né? Assim, para lidar com essas esferas aí. Assim, a gente sabe, pode acontecer, mas a gente não é daquele... joga pro jurídico, né? A gente não é assim, né? A gente perde noite de sono. Sim. Qualquer tipo de problema, né? Sim. A gente tenta construir as coisas para que isso não chegue nesse ponto. E na maioria das vezes não, né? Então, mas de qualquer forma, a gente pensa nessa prevenção. Você acha que você concorda, acha que é possível, e você já tem feito um trabalho desse tipo, então, sim, né? Sim, porque da com a gente mesmo você fez, né? Aí na consultoria, porque a gente comprou essa parte, né, do treinamento que a gente já sabia que você fazia. Mas na sua consultoria completa, vamos dizer assim, você inclui essa parte? Incluo. Porque assim, hoje, muitos dentistas me procuram porque eles querem trazer pacientes novos. É a questão da captação de pacientes. Falei, ótimo. Então a gente consegue, de alguma forma, trazer o paciente, mas não adianta trazer se não reter. Né? E a retenção vem de relacionamento, do bom atendimento. Sim. Porque senão ele pode até comprar um tratamento seu, mas depois ele não aparece mais. Porque não gostou do contato, do relacionamento. Agora, se você investe nessa retenção, na experiência, no bom atendimento, esse paciente volta. E não só volta, como ele traz pacientes, que é a questão do indicador.
Então, estudos mostram que quanto mais tempo o paciente permanece com vocês, mais ele gera lucratividade. Porque ele passa a fazer tratamentos mais caros, porque passa a confiar em você. Sim. E o melhor, traz indicações. E aí a tua receita aumenta bastante. Então não dá para depender só de trazer paciente novo. A clínica tem que depender de reter paciente antigo. Esse é o segredo. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E para isso, como é que a gente faz para reter? Nós temos que ter o esforço de relacionamento, de bom atendimento, da experiência do paciente. Vocês sabem, o paciente está cada vez mais insatisfeito. Mais exigente. Mais exigente. E o termo paciente já não cabe mais, porque o paciente não tem mais paciência. Nenhuma. Por qualquer coisa ele já chuta o pau. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado para segurar esse paciente. A gente gosta de ser bem tratado, né? O paciente... Todo mundo, né? Todo mundo gosta. Era tão distante, eu nunca me esqueço. A primeira palestra que eu fui sua, que você comentou com uma clínica lá de São Paulo, fornecia um cardápio para os pacientes. Não estou nesse nível ainda, mas chegarei, tá? Mas pão de queijo recheado de doce de leite eu já tenho. Ótimo. Mas esses dias fui numa consulta e fui com a Malu, minha filha. E, mãe, tô com fome. Ela cochichou no meu ouvido. Eu falei, ai, porque ela já é mocinha, assim, 5 anos. Então eu não saio mais com bolsa, com mochila, com nada. A secretária ouviu, ela cochichou, minha filha fala baixinho. Levantou, tem o bolo de churros e bolo de limão. Pensei comigo, ela não gosta de nenhum, pensei. Falei, você quer, filha? Ah, eu quero. Falei, põe um pedacinho assim. Enfim, ela amou. Na minha casa ela não comeria, tá? Mas tudo bem. Ela amou, mas assim, aquilo me marcou de um jeito que eu volto. Ótimo. Então, assim, é uma clínica que sou paciente, o Zé Augusto também. Enfim, então, poxa, né? Uma fatia de bolo, que minha filha tava com fome. Sim. Então, aquilo, né? Até comentei com você. Assunto, né? Poxa, quem não gosta? Mas eu falo, Monique, isso é um agregado. Sim. Agora, não adianta isso se o seu atendimento for ruim. Não, se não tiver um bom relacionamento. Sim. Né? Também o contrário é verdadeiro, né? Não. Sim. Mas isso é algo a mais, né? Agrega. Mas eu confesso que a minha filha com fome ali do lado, aquilo foi 90 de 100. Eu sou aquela paciente que fecho que fico constrangida porque a filha comeu o bolo. E gostou. Deu certo a tática, né? Mas foi muito bom. Claro, eles são ótimos profissionais. Nossa, maravilhosos, mas... Faz a diferença. Me pegou. Aquilo me pega. Faz a diferença mesmo. Ai. Fábio, alguma consideração final? Olha, Zé. Bom, primeiro, agradecer de novo vocês pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho. E obrigado pelo convite do projeto também. Sim. Eu espero poder ajudar, mas eu estou muito otimista com relação a isso. Acho que esse módulo, esse treinamento que a gente vai incorporar junto com o programa de vocês vai ser muito importante, exatamente para se, de alguma forma, minimizar riscos futuros. Mas eu estou muito seguro que, a partir do momento que você mantém um bom relacionamento com o teu paciente, esse risco diminui consideravelmente. Então, acho que vai ser um trabalho que vai ser muito bacana a gente fazer junto. É possível e necessário, né? Sim, sem dúvida. Monique? Acho que é isso. Tô muito feliz também. Nossa, quando nós lançamos a ideia, a primeira pessoa que eu falei, né? Foi. O Fábio. Que bom, obrigado. Eu sou dessas, né? Eu sou chamada de picareta de dentista. Meu pai tem uma leiloeira de gado de corte, então eu cresci nesse meio ali com ele. Então, de passar a conversa? Mas é aquilo, eu incorporo dentro de mim que nós daremos o melhor, o nosso melhor. E o atendimento eu garanto dele. É que a gente dá importância para isso. Exato. Né? Então, eu não sou uma fingida. Você conversa porque você trata bem porque você acredita nisso. Isso, né? E eu sou assim. Quem me conhece sabe, né? Não tô enganando ninguém. Sim, eu sou assim. É genuíno, né? Sim. Então, acho que a primeira pessoa que eu pensei foi você. Poxa, que bom. Obrigado. Continua sendo e nosso folder, tá prontinho ali, mas nós postaremos em breve, sim. Maiores informações, mas essa consultoria sua é essencial. Eu falo todos os dias, né? Sim. Obrigado. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter falado tanto e entregou tanto pra gente, né? No sentido de conhecimento, entender do assunto. Pouca gente acho que entende. Tem outro consultor de dentista que você tenha conhecimento no Brasil? Tem vários. Bem específico, assim? Sim. Ah, tem? Bom, com 450 mil dentistas, só você não vai dar conta, né? Não, e eu fico feliz que eu nem chamo de concorrente. Eu acho que aqueles profissionais que têm os mesmos valores, a mesma forma ética de trabalhar,
Para o segmento é muito importante, porque o dentista ele vê com mais seriedade o nosso ramo, por ter pessoas boas trabalhando. Que bom. Né? Exatamente. Acho que isso enriquece. Parabéns, Fábio. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. E vamos continuar fazendo mais podcast. Vocês vão assistir esse, vão assistir os próximos, a gente sempre vai estar aqui. Tchau, tchau.